É fato, entretanto, que letrados europeus da primeira metade do século XVIII utilizavam metáforas que remetiam à luz da sabedoria em contraposição às trevas da ignorância e, em alguns casos, do despotismo. Esta fórmula, entretanto, não era nova e também podia ser, em certa medida, uma transposição do processo religioso bem versus mal presente nas tradições cristãs. Esta dualidade está na própria raiz do Renascimento moderno entre os séculos XV e XVI, sobretudo em sua crítica à Europa da Idade Média ou Idade das Trevas. Luzes, ideias luminosas, esclarecimento eram metáforas que os filósofos, como se autodenominavam, utilizavam para caracterizar seu programa, que incorporava mais do que ideias fixas, uma nova atitude em relação ao conhecimento. Essa atitude está relacionada com o que conhecemos por razão científica. Tem um frontispício de uma obra do Voltaire sobre o filósofo Isaac Newton, né? E tem também frontispício aí das obras do Experimentador, de 1623, do Galileu, e Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de 1687, do Isaac Newton, base para uma nova racionalidade científica. Então, luz, ideias luminosas, esclarecimento eram metáforas que os filósofos utilizavam para caracterizar os seus programas filosóficos. O livro manifesto dessa nova atitude é O Experimentador, publicado por Galileu Galilei em 1623, no século XVII. Este livro, o Manifesto Fundador da Ciência Moderna, foi inspirado no trabalho do português Estevão Rodrigues de Castro, professor de medicina na Itália, formado em Coimbra em 1588. O livro se chama De Meteoris Microcosmi, o Microcosmo dos Meteoros, e foi publicado em Florença em 1621. Rodrigues de Castro, 2 anos antes de Galileu, reafirmava princípios supostamente sepultados pela autoridade científica, acadêmica e religiosa da sua época. O Experimentador, por sua vez, escrito de maneira polêmica e opondo-se diretamente ao conhecimento oficial, lançado com uma estratégia de publicidade que incluiu o apoio do próprio Papa, que aprovou o livro publicamente sem tê-lo lido, teve enorme impacto. Segundo o filósofo alemão Ernst Cassirer, o século XVIII vai na mesma direção deste manifesto e rejeita terminantemente aquela filosofia do conhecimento, a epistemologia, confrontada por Galileu no século XVII. A dedução, a partir de um princípio incontestável, capaz de ser sustentado unicamente pela tradição, a filosofia da época, ao contrário, adotaria um método essencialmente diverso à análise ou à crítica. Os filósofos tomam como modelo a física de Isaac Newton, exposto em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687. De acordo com o físico inglês, os próprios fenômenos da natureza aos quais o homem é sensível são os dados. A partir de sua observação e análise, chega-se aos princípios e não ao contrário, como determinava a tradição. O historiador alemão Reinhard Koselleck, autor de Crítica e Crise, de 1959, também remonta o problema ao século XVII, no qual esta transformação no método do conhecimento se relaciona com as discussões sobre a vida pública. Para ele, a questão é indissociável da constituição do Estado absolutista em meio às guerras religiosas. A Guerra Civil Religiosa da Inglaterra, de 1642 a 1651, no século XVII, impediu momentaneamente, segundo ele, a formação do Estado moderno, mas acabou sendo motivo do erguimento do absolutismo, contra o qual, no século seguinte, se formaria esta crítica que chamamos de esclarecimento. Acompanhando a consolidação da nova ordem monárquica do final do século XVII, as teses de pensadores como Thomas Hobbes, que viviam entre 1588 e 1679, na transição do século XVI para o século XVII, Koselleck observa o apaziguamento das forças internas. De um lado, foi estabelecida uma esfera política própria do rei, destituída do julgamento sobre o que é certo ou errado, ou seja, uma moral, e que obedece unicamente à razão de Estado. De outro, uma esfera privada que pode ser moral, na qual os filósofos estão livres, embora confinados, para exercer a razão propriamente dita, isto é, o pensamento crítico sistemático. Assim, no período em que os conflitos religiosos se generalizaram, alguns letrados observaram que a liberdade de consciência e de crítica era incompatível com a paz. A discordância pública sobre o que era certo ou errado levaria à guerra. Deste modo, passaria a existir uma nítida divisão entre o mundo exterior político, no qual só quem fala é o monarca, e o mundo interior, em que o indivíduo esconde a sua consciência. É justamente aí, no espaço secreto da consciência, que vai se desenvolver o esclarecimento. O processo do esclarecimento é a projeção para o mundo público dessa nova racionalidade. E isso terá um impacto ainda maior na medida em que o século XVIII vai conhecer uma inédita expansão da alfabetização e um significativo barateamento da produção de textos.
Um autor que simboliza esta transposição de atitude de um mundo privado e científico para o mundo público e político é outro inglês, o John Locke, através do seu ensaio sobre o entendimento humano de 1690, do século XVII. Para ele, a capacidade individual de formar juízo existe independentemente da vontade do soberano, independentemente da autorização estatal, e extrapola a consciência individual. A sociedade se submete às suas próprias leis morais, que têm a mesma importância das leis civis criadas pelo governo. Forma-se paulatinamente a chamada opinião pública, capaz de definir o que é uma ação virtuosa, que deve ser encorajada, e uma ação viciosa, que é objeto de censura. Então, nos períodos dos conflitos religiosos, alguns letrados observaram que a liberdade de consciência e de crítica era incompatível com a paz. Tem uma pintura do final do século XVIII, mostrando o comércio de livros impressos no complexo do Louvre, em Paris. A expansão da alfabetização foi um fator importante para a difusão das luzes do iluminismo. Tem uma obra para saber mais, para conhecer mais sobre o iluminismo, é a Filosofia do Iluminismo, do Ernest Cassirer, né? Tem do Diderot e do D'Alembert também, o Jean Leronde e D'Alembert e o Denis Diderot, Discurso Preliminar da Enciclopédia, o Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma Sociedade de Letrados. Tem Robert Darnton com Os Dentes Falsos de George Washington, um guia não convencional para o século XVIII. Tem Crítica e Crise, uma contribuição à patogênese do mundo burguês, do Reinhard Koselleck. Tem Galileu Herético, do Pietro Redondi. E aqui tem uma refeição de filósofos, gravura anônima, o processo do esclarecimento está ligado à discussão pública, né, nos salões principalmente. Né? A filosofia ganhou as ruas e os salões a partir do iluminismo. Então, a razão materializada no infinito processo de crítica legítima a si própria legitima a si própria. É este o mundo dos letrados do início do século XVIII, no qual as ideias são evidentemente conflitantes, mas a atitude de discutir publicamente, por escrito, sobre todos os assuntos se tornaria a regra da atividade intelectual nos países que conheceram o esclarecimento. Daí, em propriedade, o absolutismo esclarecido. É justamente no domínio letrado dos anos posteriores a 1750 que se estabelece uma postura de aberto antagonismo em relação à esfera política. A enciclopédia, que começou a ser publicada em 1751, sofreu perseguições do Estado francês em 1752 e 1759. Voltaire teve todos os seus escritos proibidos e viajava de um lado para o outro fugindo das autoridades. A postura crítica, que valoriza os dualismos no processo do conhecimento, o certo versus errado, o verdadeiro versus falso, colocará paulatinamente o próprio exercício da razão como uma prática incompatível com a política tradicional. A enciclopédia, maior fenômeno editorial do esclarecimento, tinha no método e não no conteúdo de ideias a sua essência. O conhecimento parte dos fenômenos que são os dados para as leis. D'Alembert, que dividiu a organização da obra com Diderot, anunciou no discurso preliminar que precedeu o primeiro volume da obra: todos os nossos conhecimentos diretos reduzem-se aos que recebemos pelos sentidos, de onde se conclui que é as nossas sensações que devemos todas as nossas ideias. Se há uma novidade filosófica neste princípio que norteia a organização da obra, é a sua adoção como programa em todas as áreas do conhecimento. Da física à teologia, passando ao mundo da política, esta atitude representaria então a enunciação de uma verdade universal, no sentido tradicional, que seria incongruente com o próprio clima intelectual do esclarecimento, mas uma constatação da impossibilidade de conhecer o mundo sem experimentá-lo. A ilustração, o esclarecimento não é um conjunto de ideias, é a atitude de falar publicamente usando a própria razão e recusando as explicações tradicionais. Os resultados deste método nem sempre formam um conjunto coerente e definitivo de ideias, assim como seria incoerente com o esclarecimento se acreditássemos que as noções correntes de liberdade e democracia devem estar isentas de crítica. Ao lado do pensador inglês, do John Locke, para quem a capacidade de formar juízo criaria leis morais. Embaixo nós temos uma gravura aqui da época da Revolução Francesa, que trazendo uma crítica aos poderes tradicionais, o camponês carregando o clero, e a burguesia, aliás, é do clero e a nobreza. Rodrigo Elias é o autor do artigo, professor das Faculdades Integradas Simons e autor da dissertação As Letras da Tradição, o Tratado de Direito Natural de Tomás Antônio Gonzaga e as Linguagens Políticas na época pombalina, de 1750 a 1777 no Brasil. Esse é um pouco desse artigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.